Olá, aqui é Eduardo Calazans do Univinho.com e eu queria te dar as boas-vindas ao segundo dia do nosso workshop sobre o mundo dos vinhos. Ontem nós falamos sobre o processo de produção do vinho e sobre a terminologia. E hoje vamos falar sobre o primeiro contato com o vinho e como servir e armazenar o vinho corretamente. E vamos começar pelo primeiro contato com o vinho. Você já deve ter se deparado com a situação de estar no corredor de vinhos de um supermercado ou de uma loja, olhando aquela quantidade enorme de garrafas e rótulos e sem saber exatamente por onde começar. Você até quer provar um vinho diferente do que você já está acostumado, e o que eu vejo acontecer muito é a pessoa pegar uma garrafa de vinho diferente que chamou a atenção dela por algum motivo, olhar o rótulo, o contrarótulo, colocar a garrafa de volta e sair andando. Bom, ok, eu entendo que não é fácil arriscar, mas o meu objetivo hoje é fazer de você um comprador melhor. E para isso você vai ter que perder o medo de experimentar o novo. Você vai ter que descobrir o prazer em provar um vinho diferente, de um país diferente, de uma variedade de uva que você ainda não provou. Porque a experiência na degustação vem exatamente em provar vinhos diferentes. E hoje em dia, dificilmente você vai se deparar com um vinho ruim. Eu não estou me referindo a um vinho com defeito, mas ao sabor do vinho. Porque a tecnologia, tanto no cultivo quanto na produção, estão fazendo com que os vinhos tenham uma certa linearidade na qualidade. Claro que eu estou falando de vinhos produzidos em uma grande escala. Então você pode comprar sem medo algum um vinho que chame a sua atenção por algum motivo. E essa é a melhor forma de você aumentar o seu repertório, os seus conhecimentos sobre o vinho. Mas existem algumas informações que nós podemos observar no rótulo e na garrafa do vinho. Sobre isso existem muitos mitos. O que você precisa, na verdade, é ler e entender um pouco do rótulo. Ele traz muitas informações importantes que podem ajudar a escolher o vinho. Porque o rótulo funciona como o passaporte do vinho. Lá você vai saber o que é, do que é feito, de onde veio, quando veio, e a primeira coisa a saber é o produtor. Essa é a principal informação que deve constar no rótulo. Depois, quando você conseguir fazer um mapa mental sobre os principais produtores, tudo começa a ficar mais fácil. Mas outro item importante é a variedade da uva. Se ele for um vinho do Novo Mundo, ou seja, dos países fora da Europa, é provável que essa informação esteja bem explícita no rótulo. Se ele for um vinho do Velho Mundo ou dos países europeus, ele pode trazer a variedade de uva, mas geralmente ele vai trazer a região. Isso porque eles consideram que a região é muito mais importante do que a uva que o vinho foi produzido. E a região é outro item muito importante no rótulo, porque algumas variedades de uvas se adaptam melhor a determinadas regiões. E sabendo qual variedade de uva se adapta melhor àquela região, a probabilidade que você saiba que você está com um bom vinho nas mãos é mais alta. Outro item é a safra, que diz em que ano as uvas foram colhidas. E é importante observar que o vinho muda conforme o ano. Nunca um vinho produzido com as uvas colhidas em 2015 vai ser igual ao mesmo vinho com uvas colhidas em 2014, porque vai depender de como foram as condições climáticas daquele ano, por exemplo. E por último, o teor alcoólico, que também não tem nenhuma relação com a qualidade do vinho. Mas você pode observar que quanto maior o teor alcoólico, mais quente é a região que a uva foi cultivada. Porque quanto mais quente a região, mais maduras as uvas ficam, e quanto mais maduras, mais doce, mais açúcar, e quanto mais açúcar, mais trabalho as leveduras tiveram para transformar todo aquele açúcar em álcool. Claro que isso não é regra, mas é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Bom, mas o fato é que quando nós vamos comprar um vinho, seja ele onde for, nós vamos nos deparar, antes de tudo, com a garrafa e com o rótulo. Quanto ao rótulo, fazer uma boa leitura dos itens que eu acabei de comentar e entender o que você está lendo ajuda bastante.
E sobre as garrafas existem muitos mitos. Por exemplo, muitas pessoas falam que quanto maior o nível de álcool, ou maior o peso da garrafa, ou ainda quanto mais escura a cor da garrafa, ou se a garrafa tem uma concavidade no fundo, o vinho é melhor ou de melhor qualidade. Tudo isso é bobagem. Se fosse assim, ia ser muito fácil escolher bons vinhos. E os produtores também já saberiam como disfarçar os seus vinhos, digamos, não tão bons. Concorda comigo? Bom, mas eu quero te dar agora uma dica que essa sim vai fazer toda a diferença quando você se deparar com uma garrafa de vinho. Você deve estar vendo aqui duas garrafas. A garrafa da esquerda é do tipo Bordeaux, que possui esses ombros mais altos. E a garrafa da direita é do tipo Borgonha, que possuem esses ombros mais baixos. Existem outros tipos de garrafa, mas 95% do que você encontra em supermercados e lojas serão desses dois tipos. E existe um motivo para isso. Bordeaux e Borgonha são duas regiões da França que produzem vinhos há bastante tempo. E essas duas regiões produzem estilos bem diferentes de vinho. E por isso eles resolveram utilizar garrafas diferentes exatamente para diferenciar quais vinhos eram de um lugar e quais vinhos eram de outro. Os vinhos tintos de Bordeaux geralmente são mais encorpados e os brancos mais leves. E na Borgonha ocorre exatamente o contrário. Os vinhos tintos são mais leves e os brancos mais encorpados. E esse padrão de Bordeaux e Borgonha foi seguido por quase todos os produtores do mundo. Claro que você pode encontrar alguns vinhos que fogem desse padrão. Os produtores podem escolher onde querem colocar o seu vinho, mas eu tenho certeza que serão a minoria. Então, resumindo, se você encontrar um vinho tinto na garrafa do tipo Bordeaux, existe 99% de chance desse vinho ser mais encorpado. E se for na garrafa Borgonha, um tinto mais leve. No caso dos brancos, se você der de cara com um vinho branco na garrafa do tipo Bordeaux, a chance é que ele seja um vinho mais leve. E se for um branco na garrafa tipo Borgonha, esse vinho deve ser mais encorpado. Olha só que dica fantástica, né? Só essa dica já vai fazer toda a diferença quando você simplesmente olhar para aquele paredão de garrafas em uma loja ou em um supermercado ou até na casa de um amigo. Só de olhar a garrafa agora, você já vai saber o que esperar daquele vinho. Isso não está em nenhum curso que eu fiz. Essa dica completa e várias outras como essa estão lá no nosso curso online. Um outro assunto que eu gostaria de falar hoje é sobre a forma de servir e armazenar o vinho. Bom, a primeira coisa que você tem que avaliar é se realmente você precisa armazenar o vinho. Eu não vou falar hoje sobre como abrir uma garrafa ou como colocar o vinho na taça, porque já existem muitos vídeos no YouTube que mostram como fazer isso. O que eu quero falar exatamente é o que eles não falam, tá bom? Então, se você consome muitas garrafas de vinho no mês, ou quer comprar alguns vinhos para ver como eles ficam daqui a alguns anos, 5, 10 anos, talvez seja interessante você pensar em adquirir uma adega climatizada, de preferência as com compressor. As adegas termoelétricas são um pouco mais baratas, mas possuem um tempo de vida menor e costumam não manter a temperatura que mostra no visor. Mas se o seu consumo é de apenas vinhos do dia a dia ou menos de 2 garrafas por semana, não existe nenhuma justificativa para se ter uma adega. Você pode armazenar o vinho de uma outra forma que eu vou falar daqui a pouco. Agora, por quanto tempo precisamos armazenar o vinho? Eu vou falar sobre aquele vinho que você comprou ou ganhou há uns 6, 7 anos atrás, na festa de final de ano da empresa, ou de um amigo secreto. Ele deve estar lá guardado na sua cozinha esperando uma data especial. Bom, existem boas chances daquele vinho já estar mais para o vinagre do que para o vinho. Porque, na verdade, o vinho é apenas um estágio. Primeiro ele se torna suco de uva, depois ele se torna vinho e depois vinagre. É um processo de evolução. O que acontece é que 98% dos vinhos produzidos no mundo são para consumo imediato. Os produtores estão colocando no mercado cada vez mais
vinhos já prontos para o consumo. Muitas vezes o produtor deixa o vinho passar por um processo de maturação todo lá na vinícola e só depois coloca esse vinho no mercado. E talvez seja porque o perfil do consumidor esteja mudando. As pessoas querem consumir o vinho logo que compram. E para não entregar um vinho extremamente jovem, esse tempo de maturação é feito lá na vinícola. Bom, mas voltando um pouco sobre armazenar o vinho, o ideal é que se você não tiver ou não precisar de uma adega, você pode guardar esse vinho no chão da cozinha, na copa. Só precisa ter cuidado para não ter nenhum produto químico próximo, como inseticida, por exemplo, porque isso pode afetar o vinho. Porque o que mais prejudica o vinho é a variação de temperatura. Você pode armazenar o vinho a 12 ou 18 graus. O que não dá é para ter uma variação de temperatura toda hora. Pela manhã está a 12 graus e no final da tarde a 28 graus. Porque isso aí prejudica o vinho. E uma dúvida que eu recebo bastante, muitas pessoas querem saber o seguinte: eu quero tomar um vinho, mas meu marido ou minha esposa prefere tomar um uísque ou cerveja. Como é que eu faço para guardar corretamente o vinho que sobra? Bom, aí entra uma dica muito simples. Você não vai guardar o que sobra, você vai guardar antes de beber. Isso mesmo. O que estraga, na verdade, o vinho é o excesso de oxigenação, o contato do vinho com o oxigênio. Então o que geralmente acontece é, você abre a garrafa, consome 1 ou 2 taças e ela fica lá, aberta por algum tempo. Aí depois de algumas horas você tenta colocar aquela rolha de volta e guardar o vinho na geladeira. Só que o vinho já está muito oxigenado, já passou muito tempo, né? Ele já está oxidado. Uma dica muito simples é apenas inverter a ordem para você conseguir salvar o seu vinho por um bom tempo. Se você já sabe que não vai consumir toda a garrafa, então o ideal é sempre ter uma meia garrafa de vinho, bem lavada e seca, guardada em casa. De preferência, você pode ter uma garrafa de vinho do Porto. E assim que você abrir a sua garrafa de vinho, já completa essa meia garrafa e fecha com a rolha que vem no próprio vinho do Porto, que é muito prática, né? E guarda no mesmo lugar que estava guardado o seu vinho. Dessa forma, você consegue salvar o seu vinho por muitas e muitas semanas, ok? Outra dica é na hora de servir o vinho. E eu quero falar aqui, na verdade, sobre o decanter. Eu particularmente prefiro utilizar o decanter em todos os vinhos, independente se é um vinho mais novo ou um vinho mais barato. A diferença que ele vai proporcionar ao vinho é enorme. Se você não tem um, pode utilizar uma jarra de suco, que acaba fazendo um papel muito parecido. Mas para que serve o decanter? Bom, para duas situações bem específicas, né? A primeira é para separar os sedimentos ou borras de vinhos mais envelhecidos ou vinhos não filtrados do líquido. Na verdade, se coloca uma contraluz no gargalo da garrafa e no momento que esse sedimento está chegando, a pessoa que está invertendo ali a garrafa, ela interrompe para a borra não cair e separar essa borra desse líquido. A segunda situação é para aerar o vinho, para oxigenar, né, e apressar a sua evolução. Hoje existem alguns apetrechos para fazer isso também, que se coloca na boca da garrafa e serve diretamente na taça. É aquilo que eu comentei sobre a nova forma de consumir vinho, né? A pressa em consumir o vinho. Mas eu prefiro o decanter. Ele possui um diâmetro maior, né, para deixar o máximo possível o vinho em contato com oxigênio e melhora muito o sabor do vinho. Se você nunca fez esse teste, eu aconselho fortemente a você fazer. Bom, por hoje é isso aí. Acho que já falei demais por hoje, né? Então eu tenho certeza que o dia de hoje já valeu para você, a partir de agora, ao menos, olhar a garrafa de vinho de uma outra forma, diferente. Tá bom? Então amanhã tem mais um vídeo do nosso workshop. Se você ficou com alguma dúvida sobre o vídeo de hoje, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder todos eles. Tá bom? Um forte abraço e até amanhã.